Boa tarde, pessoal. Com muita alegria que damos início a mais um encontro do nosso GPI Tech, nosso grupo de estudos e pesquisa em infância e teoria crítica. Hoje com a nossa convidada, a professora doutora Marina Coimbra. Em nome da professora Marta, que está em banca e, portanto, não poderá comparecer hoje, eu agradeço o seu aceite, né, Marina? A tua disponibilidade. E eu vou apresentar ela um pouco, não ela, né? O currículo dela, que eu fui ler, e é muita coisa, então a moça vem produzindo muita coisa nos últimos tempos. Então eu dei uma resumida, tá, Marina? Depois, se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, tá? Bom, então a Marina ela é graduada em Psicologia pela Unesp de Assis, em 2011. Aí seguiu os estudos, né? Mestrado em Educação e doutorado em Educação, ambos pela Unesp de Marília. Ela é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Educação, Ética e Sociedade. E atualmente ela é professora da Unimar, no curso de Psicologia, ministrando as seguintes disciplinas. Estágio Básico 1, trata, né, da área escolar e social. Estágio Básico 1, Gerontologia. Processos de subjetivação, Psicologia Escolar e Ética Profissional. Então, a professora vem na área da psicologia, embora com muitas relações na área da educação, né? Então, Marina, passo a palavra para você e, mais uma vez, agradeço a tua presença e seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que quero agradecer o convite muito especial de vocês. Para mim é muito gostoso estar aqui retomando, né, o tema que foi o tema do meu doutorado, que foi defendido ano passado. Né, e quando eu recebi esse convite por meio da Sandra, minha colega aí de anos, né, Sandra, de trabalho, dessa parceria que nós temos junto com o GTES aqui, né, do grupo aqui de Marília, pensei, né, falei, teria a ver, né, a perspectiva da teoria crítica, que é o GPITC, né, que é o GPTEC, né, que a gente menciona, teoria crítica no final, falei, poxa, mas eu trabalhei isso, né, no meu mestrado, talvez seria interessante levar sobre as festas escolares, que foi tema da minha dissertação, né? Mas aí falei, bom, vou no doutorado que está fresco e eu retomo algumas questões, né, e aí eu voltar a ver a tese de doutorado, como é prazeroso estar aqui com vocês, retomar essa discussão. Posso dizer que eu estava até com saudades de retomar essas discussões, que depois que a gente termina o doutorado, por mais, né, que a gente esteja na docência, esteja em contato direto com os acadêmicos, essa parte, né, de processo de reflexão, a parte de processo de criação também, produção, ela deixa saudades, a gente vai ficando um pouquinho distante disso, e é um desafio para o professor ele se manter produtivo, ele se manter reflexivo, e ao mesmo tempo ele está ali na lida, né, da preparo de aula, da docência, da parte técnica também do se fazer docente. Então, para mim é muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e reitero, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho, né, do que me levou a estudar a estética da sensibilidade, né? Quando eu fiz psicologia, e aí, nos últimos anos de psicologia, a gente escolhe as ênfases que nós vamos estudar, eu fui para a psicologia da educação, e a outra ênfase foi em psicologia clínica, né? E dentro da psicologia da educação, que foi uma escolha muito feliz, eu sempre gostei muito de trabalhar com a questão das artes. Então, estudar teatro do oprimido, estudar Paulo Freire, estudar psicodrama. Sempre gostei muito da arte-terapia, sempre fui muito próxima dessa área, próxima à estética. Isso sempre foi uma coisa que me agradou e me alegrou e fez sentido, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o vídeo da Nise e o Coração da Loucura,
que foi, né, produzido recentemente. Ali a gente consegue ver a Anísio da Silveira fazendo uma outra técnica de manejo da loucura, entre aspas, né, que seria o transtorno mental, a partir, então, de uma prática muito próxima do que a gente considera arte-terapia. E essa psicologia, para mim, faz todo sentido. Essa psicologia me toca, né? E se me toca, dá bom. É uma coisa que você vai fazer motivado, né? É uma coisa que você se apaixona, não tem como, né? Acho que tem uma música que fala, quando arrepia, já era, né? É mais ou menos isso. Quando a gente gosta daquilo, a gente sente vontade de estudar aquilo, é a sua área de estudo, é aquilo que você vai fazer com motivação, com paixão, né? Bom, e aí, dessa trajetória da psicologia, gostando dessas ideias, né, dessa área de estudo, eu vim para o mestrado em educação. E aí, quando a gente faz o projeto, né, acho que foi nessa época que eu conheci a Sandra, estava com um projeto feito, mas esse projeto não estava muito com a minha cara, mas era um projeto legal, até que uma hora vocês aqui na qualidade de mestrandos e doutorandas, né, e professores, vocês sabem que a gente muda tudo de uma hora para outra, e aquele projeto que estava falando sobre uma coisa, nem lembro o que era, ele foi, né, ao encontro do que estava no meu coração. Então, eu me propus estudar as festas na escola, né? E aí foi daí que nasceu as festas escolares. Então, eu fiz um estudo bibliográfico, buscando lá atrás, né, desde a época, né, ali da República para cá, o que a gente conhecia enquanto festa escolar, como que começou, que hoje a gente tem dia das festas dos pais, das mães, atualmente já estamos revisitando isso na questão da festa da família, né, por conta, né, da própria reestruturação familiar, e também por conta do Covid, nós temos um número exorbitante de crianças que ficaram órfãs na pandemia, né, de mãe, de pai, ou de mãe, de pai, e aí também um dos motivos que as escolas estão buscando, né, a festa do quem cuida de mim, né, que aí pode ser avô, tio, tia, né, enfim. E aí essas festas, como a gente tem hoje, se a gente pensar, elas foram se configurando ao longo do tempo por propósitos distintos ao longo do tempo também. Então, a gente teve uma época que ele era muito, muito, muito mais voltado para a questão política. Na era do Vargas, por exemplo, a festa escolar ela era totalmente de cunho político dentro da escola. E hoje a gente tem outros tipos de festas com outras motivações. E aí, na dissertação de mestrado, eu fiz uma leitura a partir da perspectiva da teoria crítica. Porque mesmo sendo festas que estávamos falando de uma perspectiva política, elas, depois que tiram a perspectiva política forte, ela continuou sendo uma indústria cultural. E aí que eu traço um caminho refletindo sobre isso enquanto um produto, né, da indústria cultural. Mas eu não vim aqui para falar sobre o mestrado, né? Se depois alguém tem interesse, a gente pode marcar outro momento, eu posso, né, passar para vocês também material, caso alguém tenha interesse. Mas isso eu preciso falar porque a gente não nasce do nada, a gente faz uma trajetória, né? Então, essa parte faz parte de mim, então preciso falar dela. E aí depois, né, que estudei a festa, tudo, pensei muito sobre a cultura escolar. E aí tudo isso foi fazendo muito mais sentido porque eu me tornei mãe também. Da minha primeira menina, eu tive no mestrado, então me tornei mãe, comecei a viver na pele aquilo que a gente lê nos livros, né? Comecei a ter a prática do que a gente vê na teoria, né? E aí eu comecei a conhecer mais os bastidores da escola, esse ritmo da escola, o quanto que a escola interfere no nosso cotidiano. Porque quando a gente escreve sobre escola, fala sobre escola a partir do que tem escrito no papel, é uma coisa. Quando a gente vivencia a escola enquanto
mãe, enquanto participação, né, dos pais, enquanto pessoa que vive a rotina estabelecida para uma escola, porque a escola te proporciona uma rotina no seu dia a dia, ela impacta todas as famílias. É hora de levar, é hora de buscar, é hora da tarefa, é hora disso, daquilo. É totalmente outra realidade que a gente vive. Então, a partir daí, né, que eu comecei a pensar um pouco sobre a estética da sensibilidade, que eu encontrei nos escritos, nos achados, mas eu não conseguia ver na prática, né? E é bonito de ver, né? Se você olhar o termo estética da sensibilidade, nossa, eu achei muito bonito. E eu fui pesquisar, saber o que era, e queria saber onde que isso acontecia na prática escolar. Estudante de cultura escolar, estudando, né, a parte mesmo dos autores que trabalharam com isso, sobre a cultura da escola, falei, mas cadê a estética da sensibilidade aqui, né? Foi aí, então, que eu trouxe no bojo o tema do doutorado, né? Falei, bom, se eu não encontrei muito trabalho, é aí que eu vou, porque acho que é uma coisa que merecia ter mais destaque. Encontrei alguns trabalhos relevantes, inclusive, que foram um arsenal, né, teórico para construção, porém poucos, que já foi um desafio, né? E junto com esse tema da estética da sensibilidade, eu queria aliar, então, ao tema que o meu grupo de estudo estava se aprofundando na época, né? E ainda atualmente, né? Continua no estudo da decolonialidade. E aí, então, eu peço, por favor, por gentileza, se puder abrir o slide, para eu vou começar, então, falando sobre o que é essa estética da sensibilidade e o que ela tem a ver com a decolonialidade. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Bom. Muito obrigada. Olha, então aqui, né, uma proposta decolonial, né, para a estética da sensibilidade, a arte de harmonizar o sentir e pensar. Né? Esse título aqui era um título anterior, né? É um título que aqui ele tem todo sentido, que depois ele mudou na configuração final da tese, tá? E aí, o objetivo geral do meu trabalho de doutorado era explanar sobre esse conceito da estética da sensibilidade na educação e relacioná-las aos conceitos de sentir, pensar e coracionar. Vocês todos que são da área da educação, creio eu que vocês já se depararam com a estética da sensibilidade, porque ele constitui um dos fundamentos da educação, né? Se puder, pode passar para o próximo slide. E aí, a gente tem a ética, a gente tem a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da identidade. Então, esse pilar, nessa tríade, né, que nós temos, a estética da sensibilidade é um deles. Né? E levada a estudar essas questões mais artísticas, arteiras e enfim, né, eu, claro, me identifiquei com essa parte mesmo, porque eu achei bonito o conceito, achei muito legal, mas aí eu não tinha estudado bem dizer o que ele se propunha no papel. E que foi um choque quando eu fui ver. Por quê? Quando eu fui investigar no documento da escola, dos documentos oficiais da escola, né, na LDB, depois da LDB, né, nas diretrizes, né, curriculares nacionais, eu fui perceber que a estética da sensibilidade estava ali no papel enquanto uma auxiliadora, né, de inserir na escola a lógica da informática, a lógica do uso do software, a flexibilidade para a liderança frente ao mercado de trabalho, a ser uma criança adaptável às demandas que estão precisando naquele momento. Então, posteriormente eu vou falar para vocês um pouquinho mais, né, sobre isso,
mas nada tinha a ver do que eu tinha pensado sobre uma estética da sensibilidade anterior, previamente, ser ter visto esse documento. Então, no primeiro capítulo da tese, eu começo falando assim sobre um diálogo de pontos de vista distintos. Vai começar por aí porque eu já tinha um ponto de vista distinto antes de ver esse conceito, né? Então, primeiro ponto aqui, diálogo entre os autores, né? Distintos, que é o que justificou a minha metodologia de tese, que é a bricolagem, que é uma postura metodológica reflexiva. Não foi só uma busca de documentos, uma busca de artigos produzidos sobre isso, mas foi uma investigação a partir de vários pontos de vista e diferentes, né? Então, isso faz parte de uma bricolagem. Questiona esse pensamento hegemônico das pesquisas, né? Exemplo disso, por exemplo, minha tese foi construída na primeira pessoa do singular, exatamente por ser do meu ponto de vista, a partir do meu lugar de fala, né? Uma atitude investigativa reflexiva que propõe um diálogo ao ato de ouvir, dar espaço para a fala, compreender, então sair desse documento oficial que foi produzido por essa sociedade eurocentrada, com essa visão de mundo, e a gente vai, então, pensar por outras culturas, por outros modelos. Né? O que poderia ser isso daqui que não é o que está posto? Né? E aí, então, o fenômeno estudado com origem em diversas visões, entendendo que o discurso expresso muitas vezes apenas reproduz um repertório hegemônico. Então, o que ia valer se eu pegasse aquele conceito e reproduzisse ele, destrinchasse ele aos moldes de uma sociedade sem questioná-la? Seria apenas uma perpetuação de um legado que está aí. Ponto. Qual que é a minha função enquanto pesquisadora, crítica, envolvida com a transformação social? Talvez nenhuma. Porque, né? Se eu for... Ainda mais depois que eu falar para vocês, né? Como foi colocada essa estética da sensibilidade. Então, pode rodar para mim, fazendo favor, no próximo? Que eu começo a falar, então, sobre a estética como está no documento. Ela tem multiplicidade de sentidos e limitações conceituais que foram feitas a partir de um amplo estudo sobre isso. Então, assim, olha, coloco aqui no primeiro ponto, né, que após a reforma educacional, a partir da elaboração dessas diretrizes curriculares nacionais de 96, que vocês, com certeza, sabem amplamente maior do que eu, que não sou da área da educação especificamente desde a minha primeira formação. Então, tenho certeza que dessas leis e desses artigos, vocês têm muita competência para falar sobre isso. E, para mim, confesso que foi um desafio entrar, né, me sentir num curso de direito, às vezes pesquisando coisas da pedagogia, e artigo, e lei, e LDB, e 96, e não sei o que lá, /90. Foi um desafio, né, bem grande, mas para vocês, eu sei que vocês estão aí muito mais acostumados do que eu nessa questão, né? E aí teve essa reforma educacional em 96. E aí, depois que teve essa reforma, foi inserido, né, uma reestrutura, né? E nesse parecer de 98, que trata sobre essas diretrizes, desculpa, aparece, então, pela primeira vez, a estética da sensibilidade enquanto uma tríade, né, com ela mais 2 elementos, formando aí os fundamentos da educação. E aí, ao ler esse documento, eu reparei que funcionava como um operador vazio. O que é esse operador vazio? Sabe quando um operador vazio, quando tudo que você coloca dentro dele, ele aceita? Então, o que é a estética da sensibilidade? Ensinar a criança a usar as novas tecnologias. A gente está falando isso daqui em 98. 96, 98 a gente começa a falar sobre isso.
quem tinha computador em 98 estava bastante no lucro, né? No sentido da população geral. Não era comum se ter computador em casa nessa época. Imagina, quando eu fiz faculdade, eu entrei em 2007, eu fui ter o meu computador com muito custo no último ano. Internet em casa, então, né? Passamos pelo discado, passamos por muitas coisas para chegar aqui a esse clique que a gente está hoje, né? Então, assim, em 98, viu-se que precisávamos introduzir as questões tecnológicas dentro da escola para as crianças começarem a ter uma aquisição de conhecimento da parte tecnológica. E aí, nesse operador vazio chamado estética da sensibilidade, coube educar as crianças para as novas tecnologias. Coube também ensinar a criança a ser mais flexível para entrar no mercado de trabalho. Competência, laborosidade, espírito de liderança. Coube nesse conceito isso? Coube nesse conceito isso daí também. Um preparo, né, emocional para atender a demanda do mercado de trabalho, uma modulação da subjetividade na formação de sujeitos adequados e formatados para o tempo atual, né? Eles queriam dar um reset e atualizar a criança. E aí, o que era bom? Qual conceito a gente coloca isso? Vamos colocar que a gente vai, né, deixar a criança aí ágil com essas questões tecnológicas. Então, colocou isso dentro da estética da sensibilidade. Então, modulou essa subjetividade para que pudesse, então, o aluno ser um aluno compatível com a atualidade da época, né? Flexível, adaptável, leve, lúdico, empreendedor, que palavra mais atual do que essa, empreendedor, né? Isso cabe dentro da estética da sensibilidade. E isso ainda hoje não é o que a escola quer. A escola não quer um aluno que ele vá da robótica à tabuada, da divisão ao software, de programador a um repetidor da tabela do Bhaskara. Não é isso? A gente não lida com isso, você tem que saber a fórmula do Bhaskara, decor, mas ao mesmo tempo a gente quer que você inove e saiba fazer um robô. Então, assim, a gente está aí nessa... Isso é contemporaneidade, ou pós-modernidade, né? Como alguns outros autores falam. É você conviver com esse arcaico e atual ao mesmo tempo. Isso é contemporaneidade. Você comprar uma vitrola que toca por meio de um USB plugado. Isso representa o tempo atual. Né? Acho que, não sei o nome, Obabox, que é uma vitrolinha antiga, né? Mas aí você vai lá e coloca o USB. Isso é uma representação do contemporâneo, né? A casa é moderna, por dentro tem móveis antigos, você mescla isso tudo. E a educação estava mais ou menos assim, né? Então, ela era uma educação totalmente calculada, reprodutora, bancária, e tudo aquilo que a gente critica, a gente já sabe, né? Só que ela começa a inserir umas, né? Paulatinamente, ou então em doses homeopáticas, um pouquinho de atualidade. Vamos inserir aqui um pouquinho de tempo atual, software, né? Domínio de computadores, vamos colocar, né, as salas de informáticas, cobrar desse aluno que ele esteja apto às transformações sociais. Bom, a estética da sensibilidade, ela não foi mencionada, e aí, depois que eu fiz essa análise, né, ampla sobre como que essa estética da sensibilidade aparece no documento oficial e extraoficial da educação, achei também interessante dar uma olhada na BNCC, né, que a gente teve aí 2017, 2018, e aí essa estética da sensibilidade, ela era um operador tão vazio e, ao mesmo tempo, tão acrítico e tão longe do que ela deveria ser, se a gente for pegar na etimologia da palavra, que eu vou passar para isso depois, está tão distante e está funcionando tão de forma vazia que ela não conseguiu se segurar a ponto de aparecer uma única vez na BNCC. Se você colocar na BNCC, né, acho que a gente tem umas 600 páginas da BNCC.
Se vocês jogarem ali na área de procura, de busca, dá um Ctrl F ou Ctrl L, não sei. Se você colocar ali estética, ela vai te aparecer algumas vezes. Se você jogar sensibilidade, ela também vai aparecer algumas vezes. Mas a estética da sensibilidade, ela é nula. Por quê? Porque foi um conceito que não se garantiu. Porque estética é uma coisa, sensibilidade é outra, mas estética da sensibilidade é um conceito. Um conceito que não foi bem trabalhado, não foi bem fundamentado, foi acrítico, foi colocado enquanto uma condição do status quo social da época. E aí, penso eu que seria riquíssimo se nós, da educação, tivéssemos legitimado uma estética da sensibilidade naquela época muito mais próxima da filosofia da educação, o que não ocorreu. Né? Então, a estética da sensibilidade, ela perdeu o espaço oficial onde ela poderia, né? Se a gente já sabe que quando você está dentro de um documento oficial já é difícil, você incorporar na rotina do cotidiano escolar, que muitas coisas estão no papel e não funciona na realidade, vocês sabem disso, quiçá se sumiu do papel. Então, a estética a estética aparece no currículo enquanto ligada às artes, ao teatro, à música, que a criança tem que ter senso estético artístico, a criança tem que saber apreciar o degradê das cores, enfim, vocês vão achar isso, a estética. E a sensibilidade no novo BNCC, quando está relacionada nas 600 páginas, geralmente ele está ligado à sensibilidade no sentido da empatia, sensibilidade ao que o outro está sentindo, sensibilidade ao relacionar e conviver, tá? Então, assim, o que seria, filosoficamente, a estética da sensibilidade? E para responder essa pergunta foi mais difícil ainda, porque até onde eu sabia o que estava a estética da sensibilidade posta, eu conseguia fazer uma crítica. Mas aí também seria chover molhado na questão de produção científica e de respostas, né? Assim, facilmente seria fazer uma crítica a esse conceito, ponto final. A gente buscou expandir, né? Eu, junto com o meu orientador, a gente buscou expandir. A indignação foi longe. Né? Foi longe. E aí, então, que pensei, né? Falei, bom, pensamos, eu e meu orientador. Vamos voltar lá na filosofia, né? A Sandra e eu, a gente tem um orientador em comum, me jogou lá para Baumgarten, Sandra. Falou, não, você vai voltar lá para Baumgarten, que é quem trabalhou a estética pela primeira vez, volta lá e vai nos traçar o caminho da estética. Falei, não, eu topo o desafio. Voltei, fui lá para 1700 e pouco. Pode passar para o próximo, fazendo favor. Voltei naqueles textos, né, da filosofia, puramente da filosofia, e me desbravei, me aventurei lá, né, capítulo 3, então eu fui buscar um sentido mais adequado, mais filosófico, de uma estética da sensibilidade. Porque chega quase a ser um pleonasmo. Vocês vão sentir isso, se a gente for pegar pelo conceito, se você refletir sobre isso, ele soa como um pleonasmo, né? Estética sensível, sensibilidade, você fala, mas que coisa é isso? Né? Então, eu estou falando chuva e garoa ao mesmo tempo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, o que está acontecendo, né? Bom, aí começou o estudo sobre isso. O Baumgarten ele vai usar a expressão da estética na filosofia pela primeira vez, né? Ele propõe a estética como uma disciplina para o estudo das sensibilidades. Aí que entra o pleonasmo. Olha só, uma disciplina que estuda sensibilidade. Então, a estética surgiu como uma disciplina que estudaria as sensibilidades. Bom, já foi um passo para a gente começar a entender, então, né, a área da estética.
Bom, aí veio Kant, que também compactua com algumas ideias do Baumgarten, e mais ele reparou que os estudos do Baumgarten não trazia muito a questão da subjetividade, porque o Baumgarten falava das sensibilidades muito próxima aos órgãos do sentido mesmo. Então, ouvir, audição, olfato, paladar, visão, tato, essas sensibilidades muito próximas ao fisiológico. Mas o Kant, ele agregou, ele falou, não, a sensibilidade, ela tem a ver com a subjetividade, né? Ou seja, o Kant nos coloca a pensar, né, assim, essa questão do que é belo, né? Que é belo é uma atribuição minha, porque eu posso achar uma coisa bela. O belo é relativo, depende do ponto de partida para quem, depende de quem acha, né? Então, Kant, ele incorporou aí na ideia da estética a subjetividade. Então, aí começou a dar caldo, começou a engrossar a discussão, né? Sobre o que é estética, o que é a estética além dos órgãos do sentido. Então, é um sentir mais subjetivo. Bom, e veio o Schiller. Aí o Schiller, né, que foi o terceiro e o último estudioso filosófico, né, depois desse capítulo, que foi um capítulo bem denso para escrever, para estudar. Confesso a vocês que foi um capítulo que me tirou bastante o sono, que me deixou bastante atormentada, mas que me agregou muito enquanto pessoa, enquanto orgulho pós-escrito, digamos assim, né? Por quê? Porque foi necessário o estudo de 3 filósofos, né? Nenhuma coisa específica desse filósofo. Quando a gente vai estudar um filósofo, a gente acha generalidades sobre ele, né? Ah, ele fala sobre isso, não sei o quê. Agora, quando você busca um conceito dentro de um filósofo, ou o mesmo conceito dentro de outro filósofo, para construir uma conexão do que eles acham sobre a mesma coisa, foi trabalhoso. Mas foi bom e eu acho que foi o que enriqueceu também, né, nessa perspectiva. Bom, aí o Schiller, ele vem, dentro desse caldo todo, agregar uma questão de educação estética. E eu pergunto, se a estética tem a ver com a sensibilidade e com a subjetividade, ela é possível de ser educada? Né? E aí, né, toda essa discussão, porque o Schiller fala que a educação estética, ela é uma possibilidade de educar os sujeitos para serem livres. E isso eu acho, assim, vou ler de novo o terceiro ponto. O Schiller, ele fala que a educação estética é uma possibilidade de educar os sujeitos para serem livres. Né? E ele tem, inclusive, um livro sobre isso, né? E foi um caminho que me mostrou que a estética do conceito estética da sensibilidade não estava nada a ver com o que estava perto da filosofia. Não tinha nada a ver. Né? Você educar o seu aluno para ele ser flexível à demanda do mercado de trabalho, nada tem a ver com liberdade, nada tem a ver com subjetividade, de sensibilidade, nada tem a ver. Né? Tem a ver com uma adequação muito mais próxima, uma adequação opressiva ou opressora / mercadológica, do que se a gente estivesse falando de uma educação para a liberdade. Né? Bom, então aí eu cheguei à conclusão que, de fato, como eu havia pensado, nada se tinha a ver, né, com essa estética e com aquela do documento. Bom, a estética da sensibilidade, portanto, criando um conceito para os documentos oficiais, né? Se eu fosse criar, esse conceito a partir das minhas buscas, a estética da sensibilidade
ela seria a arte de harmonizar o sentir e o pensar. Por quê? Se a estética, pelo Schiller, é uma educação, ela está no âmbito do pensar. Você está educando para ser livre. Ela está ali próxima ao pensar. E a estética do Kant e do Baumgarten, elas estão enquanto harmonizadoras. Elas estão enquanto harmonizadoras, né? Então, a estética da sensibilidade seria, então, essa arte de harmonizar o sentir e pensar. E aí tudo fez sentido, que aquele conceito anterior, ele não tinha muito nada, mas nada a ver com aquilo. Ele tinha a ver com isto. A partir daí, eu já tinha uma resposta. E o que a gente ia fazer com ela? Terminar o trabalho? Não. Vamos, portanto, pensar como que a gente vai pensar, qual é a brecha, qual que é a ruptura, qual que é o lugar que a gente consegue conceber a arte de harmonizar o sentir e pensar na nossa educação atual. Onde que isso é possível? Como isso é possível? Né? E aí, esse rompimento entre o sentir e pensar, né, essas instâncias entre razão e emoção, elas estão aqui até hoje. Quando que a gente fala, nossa, eu fico entre o meu coração e o meu pensamento, fico entre a razão e a emoção, né? Existe, inclusive, o desenho do primeiro slide, né? Que depois vocês podem reparar, é um coraçãozinho tentando se ligar com o cérebro. Porque a gente tem essa ideia dicotomizada, positivista do corpo, é corpo barra mente, é pensar barra sentir. Não é possível integrar isso por uma perspectiva positivista, por uma perspectiva dicotômica, moderna, da razão moderna, se a gente for pensar assim, né? Não é possível isso, né? Então, a gente tem muita dificuldade de falar assim, olha, eu sou professora, né? Então, quando eu estou na condição de professora, parece que eu tenho que tirar uma capa também de afeto, porque naquele momento eu sou professora. Então, a gente tem limites, né? A gente não foi educado, a gente não foi ensinado a como lidar com esse conflito, né? Como se nós tivéssemos que dar soluções para esse conflito. E a gente não consegue conviver com o conflito. Às vezes, a gente não precisa nem dar solução para aquilo. A gente só precisa aprender a conviver com o conflito e saber que ele é inerente ao processo humanizador. Mas é mais fácil a gente ser estoico, né? Mais fácil a gente... Não, isso daqui a gente deixa de lado, segue a vida, depois a gente vai lá e pega essa caixinha quando precisar de novo, né? Como se fosse fácil manejar duas instâncias que são uníssonas, né? Bom, e aí, então, a pergunta que fica é, haveria espaço para a estética da sensibilidade na educação? Se sim, se tiver espaço para essa estética da sensibilidade, qual educação que a gente está falando? A educação agora, atual, dos moldes que a gente está, uma educação desenfreada, de acúmulo de informação, apostilado, com a parte lúdica cada vez mais comprometida, comprometido de menos, né? Cada vez menos parte lúdica, numa educação onde as crianças no primeiro ano já quase não frequentam mais parques. Tem escolas que primeiro ano fundamental não tem parque, né? Mas tem apostila, bastante, mas no parque não tem. Primeiro ano, né? Primeiro ano não precisa de parque, né? Precisa muito mais de parque, precisa de muito mais coisa. Que coisa é essa? Ao meu ver, se eu posso colaborar com algo na discussão dentro do comprometimento da área educacional, eu diria que a gente precisava, então, repensar o que seria uma estética da sensibilidade. E numa educação que isso seja possível, para mim, seria a educação decolonial. E aí começou uma outra construção, né? É uma construção assim, em cima de uma construção. Então, essa tese ela foi uma casa de alguns andares, né?
mas penso eu que foi um trabalho que a base foi boa, então não vai cair tão fácil, assim, eu espero, né? Porque é um trabalho que é para a vida, a gente repensa, constrói, desconstrói, cria artigo em cima, repensa, e é por isso que eu estou aqui com vocês, inclusive, para a gente poder discutir, dialogar e ver, né, arestas, aparar essas arestas, né, lapidar cada vez mais esse pensamento, porque a gente está em constante transformação, né? Mas aí no quarto capítulo, que é o último, né, inclusive, eu trago uma educação pela perspectiva decolonial. Né? O que seria essa parte da perspectiva decolonial? Seria uma educação que ela questiona fortemente o modelo educacional que nós temos, padronizado, eurocentrado, que bebeu, né, das fontes europeias e norte-americanas, que não buscou se solidificar na geocultura do nosso país, na América Latina, foi buscar conceitos, né, para adaptar conceitos de outro continente ao nosso, reproduzir teorias que em nada têm sentido. Além disso, silenciar sabedoria popular que nós temos aqui, saberes populares, culturas indígenas, por exemplo, cultura afrodescendente, por exemplo, esse cenário, né, de negação e às vezes até de próprio desconhecimento, ou então uma perspectiva sem ser crítica do próprio processo de colonização que nós tivemos no Brasil, né? Onde as crianças ainda hoje elas têm a festa do índio. A gente vê isso com frequência, né? A palavra índio, né? Até a própria questão de considerar o indígena como indígena, a gente já poderia questionar em relação a isso, porque quem nos tornou indígena fomos nós, homens brancos, que chegamos e aí, a partir dessa colonização, ele se tornou indígena. Porque até então não havia nomenclatura para ele. Ele não se auto-intitulava indígena. Mas nós chegamos e aí vem a palavra festa do índio. Ainda hoje, ainda esse ano. Bom, isso já é uma perspectiva decolonial. Isso já é uma perspectiva do que, não, eu quero sair desse eixo, eu quero olhar por outro eixo. Eu preciso olhar outra esfera, outro lado, né? A gente, inclusive, né, a cultura afro, né, na nossa escola, com muita luta, a gente conseguiu ali introduzir, né, os estudos. Mas, gente, quem vê na prática valorização disso? A gente não vê na prática a valorização disso. Fica ali, colocou, ganhou um espaço de fala, com muita luta ainda, né? Porque a gente tem uma sociedade cheia de preconceitos em relação a isso, né? Colocou lá um espaço, então tá, é isso que vocês querem? Coloca lá um papelzinho, né? Estudos afro-brasileiros, enfim, isso tá. E ficou aqui. Isso não é inserção, isso não é educação, isso não é espaço. Penso que a gente tinha que ter esse espaço não só no papel, ou na prática. O dia do indígena, um dia. Qual o saber popular que eles nos agregam, que a gente deixa de lado, que a gente não ouve? Que a gente tem a possibilidade de fazer uma interculturalidade dentro da escola e não existe? Não existe. Pensar em decolonialidade é falar sobre interculturalidade. E aí quem escreve sobre isso é a Katharine Walsh. Né? Ela escreve muito sobre isso. Né? E aí a gente pode citar várias outras autoras, né, da decolonialidade, autores da decolonialidade, Mignolo, Fanon, né, Quijano, né, e outros, o Fausto Borda, que eu vou falar dele daqui a pouco, sobre o Sente Pensar e Coracionar, o Arias, né, diversos outros,
né? Até o próprio Boaventura Santos, ele fala sobre o epistemicídio que nós cometemos hoje, né? O que é esse epistemicídio? Seria, né, assim, muito próximo que a gente acaba matando outros saberes em nome de um saber hegemônico, né? E aí, pensar por outra perspectiva é se reposicionar no mundo. É repensar nossa fala, é repensar nossos atos, é repensar nossa própria formação que nós tivemos, né? É repensar nossa conduta. Bom, então, voltando aqui para o slide, essas perspectivas decoloniais, essas articulações, né, em e para a filosofia da educação, no primeiro tópico coloquei, né, articulamos nossas reflexões com uma outra possibilidade de perspectiva teórica para a filosofia da educação. E aí seria um movimento que é contra a dominação de versões universalizantes de conhecimento e que busca a construção do conhecimento próprio do lugar do qual falamos. Esse ponto aqui, inclusive, né, esse movimento contra essa dominação universalizante, essa construção do conhecimento próprio do lugar, desse item aqui, foi expandido um artigo científico que eu escrevi junto com o professor Cláudio Brocanelli, do grupo de estudos também, do GPES, que nós articulamos esse pensamento porque está muito próximo ao Paulo Freire. Né? Então, inclusive, na tese eu cito Paulo Freire nesse sentido. Porque se a gente fala que é uma busca, a construção do conhecimento próprio do lugar que nós falamos, isso tem muito a ver com Paulo Freire, né? Por quê? O que o Paulo Freire ele propõe? Ele tira essa questão da dominação. Ele vê o aluno enquanto na condição de oprimido, né? Isso que é pedagogia do oprimido, né? Então, esse segundo ponto aqui, ele dialoga muito bem. Enquanto mesmo que Paulo Freire não se reconheça em nenhum momento, em nenhum escrito, ele se considerou uma pessoa, um autor decolonial, ele nunca usou essa expressão. As ideias do Paulo Freire, elas muito têm a ver com a perspectiva, com os pensamentos da decolonialidade. Muito a ver. Por quê? Porque é um não a essa dominação. É um não a essa dominação. Né? Pessoal, eu preciso atender uma campainha, um negócio. Vocês me dão licença um minutinho? É muito rapidinho. Tudo bem. Enquanto isso, dá para o pessoal ir mastigando aí as ideias, né, Natasha? E pensando já no que a gente pode levantar de questionamentos, de contribuição, né, para a parte da conversa, né? Que, assim, em alguns momentos parece que é uma outra temática, em outros momentos tem tudo a ver com aquilo que está sempre discutindo, né? Professora Natasha, se puder anotar, eu tenho uma pergunta já. Oi. Ravelli. Oi, voltei. Onde que estamos aqui? Alguém tem alguma pergunta? Professora, era só para o final da sua palestra e a gente já estava se organizando, mas tudo bem. Vocês querem como continuar? você foi atender, aí eu falei, vamos já pensando nas questões que a gente pode e nas contribuições, né, Marina, para a gente ir conversando. Sim. Vocês querem um espaço para vocês se articularem a respeito? Ou vocês querem... Não, dá para você continuar, Marina. Eu então, só aproveitei para não ficar assim... Tá joia. É que eu fui flash. Foi flash mesmo. É bem rapidinho. Bom, então, dando continuidade, e pedindo desculpa mais uma vez, mas coisa que acontece, né, gente? Me relevem, por favor. Sobre o movimento, né, contra essa dominação, tem muito a ver com o Paulo Freire. Muito a ver com o Paulo Freire, né? E acho que essa ideia é uma ideia que eu gostaria muito de expandir, inclusive, né, futuramente. Articular mais, buscar mais referências, mais pontos em comum, né, entre Paulo Freire e a decolonialidade. Bom, e aí,
A América Latina, né, a gente tem esse processo de colonização da América Latina que é muito forte em nós, né? E os poderes que perpassam as nossas estruturas e colonizaram o nosso modo de ser, pensar, agir. Por exemplo, aqui, eu acho, não conheço todos vocês, né? Assim, mas aqui talvez nenhum esteja no registro geral, na certidão, que é indígena. Né? Não conheço, mas da maioria não. Ninguém aqui está escrito, a gente está lá brasileiro, mas a gente sempre tem aquele, mas às vezes eu tenho cidadania italiana, porque meu bisavô era italiano, não sei o que lá era espanhol, e não sei, nós somos todos miscigenados, mas o que nos colocaram a nós é como se nós não pertencêssemos a essa terra. Nós viemos de lá, né, a gente foi ficando com vô, bisavô, tataravô, e a gente não se reconhece brasileiro. Assim, a gente é brasileiro. Mas o que é ser brasileiro? É ser essa mistura. Só que a maioria de nós, a gente se reconhece muito mais, né? Ou fala com muito mais assim, mas eu sou descendente de europeu, eu sou descendente de não sei o quê. O que é isso? Isso já é uma própria questão de colonização que a gente sofreu, né? Que a América Latina sofreu, no sentido de, lá no fundo desse discurso, pode haver uma questão um pouco assim de desmerecimento, não valorização, inferioridade, né? Como se, por exemplo, né, um dos exemplos que eu ouvi, me fez muito sentido quando eu ouvi isso, eu vou perpetuar, talvez vocês não tenham ouvido, na agricultura no Brasil, por muito tempo, foi-se usado uma técnica de tombar a terra 2 vezes no plantio, né? E por muitos anos. Até que, depois, né, de muitos anos usando essa técnica, percebeu-se que, para o solo brasileiro, não era necessário dois processos de tombagem, porque o nosso solo é diferente do solo europeu, né, o solo americano. Então, eu te pergunto, por que nós usávamos técnica de outro solo no solo brasileiro? Porque nós importamos teorias. Teorias, práticas que muitas vezes nada tem sentido para a nossa realidade. Porque nós não pensamos a partir do nosso solo, porque nós não partimos do nosso local geográfico, nosso lugar epistêmico, nosso lugar filosófico. Qual é o nosso lugar filosófico? Qual que é a filosofia da educação brasileira? A gente não para pensar a partir de nós, a gente pensa a partir de um outro que vem e nos coloniza. E aí, quando a gente fala de colonizar, é o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, que na perspectiva do pensamento decolonial se chama colonialidade. Porque o colonialismo, ele existiu, é um marco histórico, tem começo, meio e fim, tem data o colonialismo. Quando a gente fala no colonialismo, eu consigo situar, né, numa perspectiva temporal esse colonialismo. Mas a colonialidade é o que nós temos ainda hoje. Esse pensamento que nos domina é a perpetuação dessa colonialidade, do colonialismo, mas no pensamento. Nós ainda temos um pensamento colonizador. Né? E é nesse sentido que, se a gente tem esse pensamento ainda, é óbvio que a nossa educação ela ensina para uma voz universalizante. Ela ensina a criança um modo de ser. Ela ensina uma prática certa. Ela ensina algo que se pretende ser o certo, hegemônico, colonizador, como que eu posso dizer para vocês? Sem possibilidades plurais, talvez, sem explorar outras práticas. Essas crianças, elas têm poucas opções. Tendo poucas opções, é óbvio que, né, assim, vai continuar se perpetuando aquilo que você, né? Se você quer comer uva ou maçã.
nós estamos praticando multiculturalismo. Não está. Na parte religiosa, por exemplo, a gente tem várias religiões, né? A gente parte da questão de que a pessoa tem que escolher um. Ela tem que escolher, talvez o não escolher também é uma opção. Nós temos, mas essa discussão já é mais profunda, porque geralmente, né, assim, a gente vive uma sociedade bem intolerante nessas questões, né? E também acho que não é nem papel, a função da escola, no sentido da religião, não, porque a gente está no Estado laico, né? Mas eu quero dizer das culturas mesmo, né? Por exemplo, a gente falou da cultura afro. O que a gente tem ali? O que a gente ensina? O que a gente mostra de legal? Né? A cultura indígena. Quantas crianças conhecem de fato um indígena? Quantos de nós conhecemos de fato um indígena? Quanto que nós valorizamos isso e mostramos isso com valor para as nossas crianças? Quanto que nós podemos ensinar as nossas crianças a ter essa conexão com a natureza? Mostrar que existem outras sensibilidades além, né? A gente hoje está discutindo muita questão sobre a questão das plantas medicinais, por exemplo, das hortas terapêuticas, né? Da horta medicinal, das práticas integrativas, por exemplo, né? O pessoal tem discutido bastante sobre aí. E aí, assim, eu falo, a gente tem saber popular aqui no nosso país, coisas que nós fomos perdendo por conta de uma desvalorização do que tinha aqui. Se a gente pensar que os indígenas faziam um manejo da terra, de ervas, de remédios, né? E a gente não soube aproveitar, a gente preferiu extinguir. Né? A gente partiu da extinção. Né? Como se fosse assim, traz o trator, depois a gente pesquisa e faz em comprimido. A gente não tem muito uma lógica no sentido de valorização do que tinha, do que ainda tem nessa cultura, que a gente pode se apropriar, que a gente pode dialogar, que a gente pode criar nosso. Inclusive educação, porque quando a gente está falando sobre dominar um país, dominar uma cultura, a gente começa por onde? Pela língua e pela educação. E aí a pergunta que fica, a nossa educação pública brasileira, né? A gente ainda consegue encontrar algumas brechas em escolas democráticas, algumas questões assim, umas pedagogias, né, assim, mais se propõem a um pouco mais, né, nesse diálogo plural, né? Mas estamos falando aqui de escola pública brasileira, tá? O que a nossa escola está promovendo, está conseguindo promover de interculturalidade? O que a nossa escola está conseguindo fazer de estética da sensibilidade, que é, então, o coração e a razão? Vamos passar para o próximo? Por favor. Bom, e aí a gente, né, busca pela essa emancipação simbólica, ela nos leva à construção de teorias que elas legitimem o nosso modo de ser e fazer. Buscamos especificamente a construção de uma filosofia de educação latino-americana. Isso é importante, a gente está na busca ainda, a gente está nessa trajetória. Né? Não rechaça e não cria um duelo com as europeias. Vocês viram que eu usei Baumgarten, usei Schiller, usei Kant, não está fazendo um duelo. Adorno, e que seja, né, assim, os autores que nós temos de referência europeia. Mas a gente saber dialogar com eles, agregando também ao pensamento, é uma perspectiva de também você não tomar aquilo como verdadeiro e único. Você estabelece um diálogo, você me agrega aqui, olha, eu tenho esse pensamento, vamos articular? Né?
Dentro da filosofia da educação latino-americana, mais especificamente brasileira, podemos encontrar espaços de diálogo na estética da sensibilidade, o sentir, pensar e o coracionar, que eu vou falar mais para vocês, porque a pergunta foi: em qual educação caberia a estética da sensibilidade, que é a arte de harmonizar o sentir, pensar? Ela caberia numa educação decolonial, uma educação que valorizaria a pluralidade, os outros modos de sentir, os outros modos de pensar e os outros modos de se fazer educação. Porque na educação tradicional que nós temos, não há espaço para a estética da sensibilidade, na sua raiz etimológica do termo. Ou a gente pensa uma outra educação, para a gente poder ter estética da sensibilidade, ou a gente vai continuar perdendo conceitos potenciais, como se perdeu a estética da sensibilidade. Ou a gente vai perder conceitos que seriam ricos pela luz da nossa filosofia educacional brasileira. Poderia ser riquíssimo, mas a gente não tem essa perspectiva de diálogo. Né? Então, nós que estamos na academia, a gente precisa encontrar essas brechas, esses pontos de travessia, né? Para que isso possa ser uma potencialidade de transformação. Né? Bom, passa próximo, por favor. Então, a resposta é sim. Né? Mas não nesse modelo de educação. É o que eu acabei de explicar nesse momento. Né? Essa educação hegemônica que nós temos, nessa educação não tem espaço para uma estética da sensibilidade. A estética da sensibilidade, ela é decolonial. Se você for pensar, por mais que ela tenha sido construída por Baumgarten, depois Schiller falou sobre ela, né? E Kant, a articulação dessa ideia e pensar numa possibilidade de articular o sentir pensar, educar para a liberdade a partir do sentir pensar, é um pensamento decolonial. Porque ele não é igual ao pensamento de valorização epistêmica que nós temos. O que a gente tem na escola hoje? É valorização epistêmica. Português, matemática, química, geografia, a aula de artes, a educação física, a filosofia. O que mais? Dança, teatro, a integralidade cultural. Essas coisas são menores, elas não são valorizadas. Mas tem uma escola que valoriza. Tudo bem, só que vai chegar lá no vestibular, que o que vai ser mais cobrado para você na hora que você for passar, para você pleitear, entrar na faculdade, vai ser português e matemática, uma educação que a gente está pensando em etapas e processos de passar, não está pensando numa formação humana, não está pensando numa transformação social. A gente está pensando na educação enquanto uma técnica, ao pensamento técnico, né? Reducionista, uma racionalidade, né? Então, uma razão instrumental ainda. E olha, eu vou falar ainda assim, né? Às vezes eu penso que nem a técnica a gente está conseguindo passar direito. Nem a técnica. Que a gente vê aí pessoas chegando no final dos ciclos e nem a técnica, né? Então, nem a formação para a humanidade, nem a formação de sentir pensar, nem a alteridade, dessas questões que a gente debate tanto aqui na educação, na filosofia, não chega. E, às vezes, o português e a matemática também não está chegando como devia chegar. Né? Bom, e aí, né, a estética da sensibilidade, ela é decolonial, pois ela é a tradução das subjetividades decoloniais, a saber, é a harmonização do sentir pensar, como já foi proposto por Fausto-Borda, o sentir pensar, e Arias, o corazonar. Eu vou falar um pouquinho sobre esses dois conceitos para depois terminar. Eu acho que a gente já está nos últimos slides, tá? Paulo Freire, que eu já mencionei, ele fala sobre os oprimidos, né, os colonizados, a estética para a educação, né, ao aprender e ensinar com sentido. E Paulo Freire, ele usa a questão, né, tem muito a ver com isso, ele usa a boniteza. Olha só como está próximo.
Paulo Freire, dos oprimidos, dos colonizados. A estética para a educação em Paulo Freire, né? Ele fala de aprender e ensinar com boniteza. É essa maestria de você não perder a noção de onde você veio, quem você é, qual solo você está. Valorizar o seu saber popular, conhecer a sua comunidade, o seu território que você está inserido. E não desvalorizar esse lugar de fala que você tem. Incorporar, importar algo de fora porque ele é mais bonito, porque ele é legitimado, porque ele é científico, porque ele é homogêneo, ele é hegemônico, porque ele te dá o poder. Não te dá poder nenhum, ele tira o teu poder. O próximo, por favor. Bom, e aí o Sente Pensar. O que seria isso, professora Marina? O Sente Pensar é o que Fausborda, ele fala, né? Que é a tradução categorial do coração como o âmago de uma racionalidade própria das epistemologias dos povos da América Latina e do Caribe, né? Olha só, o âmago da racionalidade. Interessante, né? O âmago da racionalidade, você fala, é o ponto principal, né? Categoria dos povos ribeirinhos, momposinos da costa atlântica da Colômbia, ao escutá-la de um pensador que relatou. Isso aqui é aspas, porque foi retirado exatamente quando ele descreve o que seria o Sente Pensar. Nós acreditamos, na realidade, que atuamos com o coração, mas também empregamos a cabeça. E quando combinamos as duas coisas, assim somos sentipensantes. Pode passar para o próximo, fazendo favor. Então, o Fausborda, né, um dos precursores da sociologia latino-americana, ele incorporou a categoria sentipensante como um elemento fundante na construção de uma ciência situada, em particular na concepção de uma sociologia latino-americana, uma sociologia sentipensante, né? Então, quem que é sentipensante, portanto, são as pessoas, né? Somos nós que mesclam o coração e o corpo, razão, sentimento, na produção de conhecimento e no intercâmbio de saberes atrelados aos seus modos de vida e de luta. Essa parte que é super importante. Veja bem, sentipensantes, portanto, são aqueles que mesclam o coração e o corpo, a razão e o sentimento, no quê? Na produção de conhecimento. É fazer o conhecimento ter sentido, e não só sentido estrito, técnico do aprendizado. Não é o sentipensante na produção de um conhecimento que a criança vai fazer para tirar nota na prova, e daqui a pouco aquilo não tem mais sentido nenhum para ela. Quem quer praticar uma educação decolonial no sentido do sentipensante? É você ter produção do conhecimento nesse intercâmbio de saberes, né? Atrelados aos seus modos de vida e de luta, que é lutar pelos espaços plurais, né? Diálogos possíveis. Coração, como um lugar epistêmico e ontológico, ele inaugura-se uma unidade entre corpo, alma, razão, sentimento, porque se eu sou sentipensante, o meu coração está nisso, o coração ele se torna um lugar epistêmico. E onde que é o lugar epistêmico? De sempre. Sempre foi colocado. A mente. O cérebro. Lugar. Onde que está o conhecimento? Aqui. Mas se o coração também faz parte disso, ele se torna um lugar epistêmico e ontológico também. E aí a dimensão dessa existência humana, dissociada pela ciência ocidental moderna, está aqui. Prova para nós que nós estamos cada vez mais longe. Se a gente não pensar, não aderir a uma problemática dessa, a gente vai continuar numa sociedade cada vez mais dissociada, né? Cindida, repartida, né? Como se isso fosse possível, né? E aí a gente vê atrocidades acontecendo até hoje, né? Quando a dona lhe fala, voltando lá para
né, lá na teoria crítica do Adorno, ele fala, né, para que a educação? Né? Para que não se repita o Auschwitz. Mas a gente, ultimamente, tem vivido com bastante medo. Né? A gente tem vivido cada vez com mais medo, porque a gente não sabe se a gente está educando... Aliás, não sei nem se a gente sabe que a gente não está educando para uma formação humana. A gente está educando para uma racionalidade. Está educando para uma racionalidade deslocada do lugar ontológico do coração. Né? E aí, o próximo, por favor. E o corazonar, porque, então, a estética da sensibilidade, ela seria... A estética da sensibilidade, ela é a harmonização entre o sentir e o pensar, não é? Cheguei naquilo lá, lendo Baumgarten, Kant e Schiller. É a harmonização do sentir e pensar, que no pensamento decolonial pode ser traduzido por sentir, pensar e corazonar, do Fausto Borda, que eu acabei de ler, e o do corazonar, que é o do Arias, que eu vou ler para vocês agora. Essas três palavras têm a mesma ideia. Estética da sensibilidade, corazonar e sentir pensar tem tudo a ver. O Arias, ele fala sobre o corazonar, que é um termo que ele encontrou nas vivências com os povos ameríndios, especificamente as tradições xamânicas dos povos indígenas equatorianos. O que ele fala? Que o corazonar é uma postura intelectual. Olha só que interessante, né? O corazonar é uma postura intelectual. A gente não consegue pensar sem desassociar, né? O corazonar é uma postura intelectual, acadêmica e política de luta decolonial a partir do corazonamento do saber, do poder e do ser. O termo corazonar faz referência à religação de atividades à racionalidade intelectual e trata-se de uma postura de decolonialidade do saber, do sentir, do ser, mas também de uma decolonização da própria academia e da sua racionalidade universalizante. Então, é uma postura de decolonialidade do saber, sentir e do ser, e também uma decolonização da própria academia. Sinto que quando nós estamos abrindo possibilidades de diálogos com essa perspectiva, nós estamos no caminho de uma decolonização acadêmica. Né? Penso que é um caminho para que nós possamos criar outras possibilidades. Né? E isso também não seria estética da sensibilidade? E a resposta, ao meu ver, é sim. Próximo, por favor. As considerações finais, então, né? Em uma perspectiva de educação inclusiva, emancipatória, humanizadora, que é tudo que a gente almeja, tudo que a gente quer, não é? Nessa perspectiva, na qual a estética da sensibilidade estaria muito mais próxima dos conceitos de sentir, pensar e corazonar, presente em pensamentos decoloniais, e bem distantes da função de adaptar-se ao status quo, em fazer o aluno, né, se adaptar à estrutura da informática vigente, se adaptar a softwares, ter espírito de liderança, gerenciamento de grupos. Está bem longe, não está, gente? Está bem distante. Está muito distante daquela estética da sensibilidade que foi colocada no documento oficial. Né? E a gente conclui, né? Concluímos que essa estética da sensibilidade, ela só é possível numa educação decolonial, uma vez que a experiência estética de sentir, pensar e corazonar é inerente ao pensamento decolonial e análogo à estética da sensibilidade. Então, foi aí que, né, essa foi essa conclusão. Acho que esse aqui é o último, né? Eu acho que é o último slide, depois vem as referências, né? Penso que com esse trabalho, que foi longo, né? Vocês podem ver que foi uma trajetória mesmo de investigação, foi uma trajetória de busca reflexiva, né? Que muitas vezes, para hoje eu vir aqui conseguir falar para vocês de modo assim, linear,
como foi essa construção, só foi possível porque eu aguentei o processo, né, digamos assim. Quando a gente aguenta o processo, que é um trabalho árduo, né, vocês todos aqui sabem o quanto que a gente é solitário e, ao mesmo tempo, acompanhado nesse processo, né? A gente é solitário porque a escrita é algo solitário, mas, ao mesmo tempo, a pesquisa, você acaba estando acompanhado porque você está o tempo todo ali com autores, né? E agora me falhou na memória quem falou isso, mas quando você tem um livro, você nunca está só, né? Então, assim, a gente faz sempre acompanhado, porque a gente está com os autores que estão nos dando ali subsídio, né? Mas pensar aquela estética da sensibilidade, daquele documento, não tem nada a ver do que ela deveria ser. E vendo o que ela deveria ser, ela se encontra numa outra esfera educacional. Então, se eu pudesse ter oportunidade de falar com Schiller, eu falaria para ele, Schiller, eu também concordo com a estética, que uma educação estética, ela vai libertar os homens, ela vai dar liberdade aos homens e às mulheres, né? O ser humano. Schiller, eu concordo com você, mas eu falaria para Schiller o seguinte, Schiller, a estética, enquanto uma educação para a liberdade, ela só é possível numa outro tipo educacional do que a gente tem hoje. Talvez eu tenha que escrever algumas cartas para Schiller, se eu pudesse ter tempo, né? Mas é isso. E aí, né, também, quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquela que valoriza a filosofia educacional brasileira, eu sou aquela que, embora não tenha, né, assim, tenha aí uma competência estrita nesse sentido, a gente tem que ter ousadia, porque militância e luta é isso, você não é ninguém, mas você busca aquilo que você vê e que você acredita, né? A gente precisa desse olhar altivo e pensar que a gente, de repente, pode ser uma peça desse quebra-cabeça que vai se construindo aí, ficando enorme ao longo do tempo, né? Mas é isso, gente, foi um prazer poder estar aqui e dialogar. Eu gostaria muito de ouvir vocês, abrir espaço para pergunta, né? E queria dialogar com vocês agora aí, né? Se puder, passo a palavra para vocês. Estou aqui. Ótimo, Marina. Eu quero dizer que é muito gostoso te ouvir, não só ouvir, mas saber que o que você está falando é aquilo que realmente você faz e acredita, né? Porque às vezes a gente escuta a pessoa falando, acho que vocês já vivenciaram isso com alguns professores, eu também vivenciei. Assim, você escuta a pessoa fala muito legal, aí a hora que você convive com a pessoa, você fala, putz, mas o que ela está falando se ela não faz nada disso? E a Marina, ela conheci, né, a Marina lá em 2014, né, Marina? Antes, 2013, acho que eu estava fazendo a disciplina especial, quando a gente se encontrou, e a Marina foi, assim, super acolhedora, ela que me mostrou Marília, que saía comigo, que me acolhia, que me falava, não, vamos lá, força, isso mesmo, né? E eu tentando ali o doutorado, e ela já estava, né, fazendo o mestrado com o professor Alonso, então, assim, tudo aquilo que ela pesquisa, o que ela faz, o que ela fala, é realmente aquilo que ela faz na sua prática, sua atuação, sabe? Então, acho que é por isso que quando ela fala, a gente se sente assim, né, Cândida? Parece que a gente está, nossa, quero também estudar, quero também conhecer, e assim, quando eu estava na sua na defesa, acho que eu não estava, eu estava depois quando você apresentou no GEPS, né, Marina? Que aí Sim, Sandra, foi isso mesmo. Aí escutei ela falar do sentir pensar, do corazonar, falei, putz, cada tema legal. E a gente realmente, no GPTEC, eu acho que, né, Natasha, Flávia e todo o pessoal que está aí, é realmente isso que nós defendemos aqui.
né? É a gente pensar nesse ser humano integral, pensar nesse ser humano que está ali e que tem que sair dessa ideia, dessa educação dentro da caixinha, né? Que nós temos que valorizar esse sujeito, valorizar o trabalho que é realizado, valorizar o professor, a atuação do professor, porque sem uma atuação comprometida, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, né? E embora, né, como a Marina finalizou aí, a gente, para dar conta disso, a gente teria que estar numa outra forma de educação, né? Não essa que nós temos, não dentro desse nosso sistema. Conhecendo essas novas formas é que nós podemos, então, nos colocar como resistência para o que está acontecendo, né? Então, nós temos o privilégio de ouvir a Marina e agora nós temos o privilégio um pouquinho, que já são 13h40, de conversar e ela responder algumas coisas aí que já estão, né, Natasha, no chat ali. Isso. Tem algumas perguntas. Você prefere que eu leia, Marina? Pode ser? O Ravel, ele mandou ali em cima primeiro. Gostaria de perguntar como efetivar a educação decolonial na educação à distância, uma vez que a mesma está focada em metodologias ativas e acessibilidade cyber, pois me parece que a educação online para os próximos tempos está um passo a ser efetivada a partir da infância. Essa é uma. Você prefere que eu leia todas e depois você responde tudo? Tá. Então pode ir. Olha, o Ravel, né? Ravel, que pergunta. Olha, vou pensar junto com você neste momento. Tem algumas considerações a fazer em relação a isso, tá? Vou relendo para comentar. Gostaria de perguntar como efetivar a educação decolonial à distância. Bom, não sei, tá? A gente já está desafiador a gente conseguir pensar numa educação decolonial presencial, né? Essa prática de educação decolonial, ela tem surgido com pessoas que são resistências a esse modelo e que acabam agindo ali dentro das rupturas e das brechas que acha na sua atuação, né? Atualmente, hoje é assim. Então, o professor que ele tem uma perspectiva decolonial, né, ele acaba trazendo isso na sua relação pessoal e profissional com os seus alunos e com o seu modo de fazer educação, né? Então, assim, isso pode ocorrer dentro da prática de cada um de nós. Mas é uma construção que está aí, né, a todo vapor, mas ela é um trabalho de formiguinhas, digamos assim. Não é todo mundo. Talvez se você chegar para alguém aqui fora do métier, né, aqui do grupo, né, enfim, do que dialoga com você, e fala assim, eu estou estudando decolonialidade. Possivelmente a pessoa fala assim, como? Não tem ideia. O que é isso? De onde que veio? Né? Esses autores que têm força dentro do campo decolonial, exceto Boaventura Souza Santos, talvez sejam desconhecidos, né? Assim, quem é? Se você for dialogar com outra pessoa, não vai saber. Então, é um diálogo pertinente, resistente, potente também, potencial, né? Na educação, para a educação presencial, né? Agora, pensar isso numa educação à distância é difícil e eu não sei como te responder isso, tá? Por quê? Né? Se a gente for pensar numa educação à distância para adultos, talvez seja mais possível a gente ter um diálogo assim, né? Ok. Agora, para crianças, né? Hoje, a educação à distância ela está sendo validada, autorizada e possível para adultos.
Mas vocês já pensaram que com o tempo tudo se transforma, tudo vai abaixando idade, e que isso um dia pode ser, né? Assim como a gente já pensou ultimamente no homeschooling, sendo que o Brasil tem uma dificuldade enorme dos pais auxiliarem os filhos, né? A gente não tem essa estrutura de homeschooling, por exemplo, que já foi uma discussão sobre isso. A gente pode ser que um dia a gente esteja debatendo sobre educação à distância para crianças. Veja bem. Por exemplo, disciplina de inglês, isso é possível. Já existem plataformas de aula de inglês para crianças com 4, 5 anos. Você vai lá, você escolhe a professora na plataforma, você escolhe como que é, o que você quer fazer. Isso é possível. Como diria minha avó, já pensou se essa moda pega? E pode ser que pegue. Né? E aí, se eu estou pensando em educação decolonial presencial, aqui, e eu já estou sendo bem revolucionária nesse sentido, a gente já está se revolucionando aqui pensando em educação decolonial, pensar à distância, então, eu não sei. Né? A realidade de como se efetivar essa educação vai ficar sem resposta, eu não sei. Mas aí continua. Uma vez que a mesma está focada em metodologias ativas, quero comentar sobre isso também. E acessibilidade cyber. Pois me parece que a educação online para os próximos tempos está um passo... então, exatamente, está um passo para ser efetivada à distância. Já respondi isso, também penso isso. Agora, as metodologias ativas, já tive, né, assim, a experiência de trabalhar em instituição que cobrava esse modelo de aula de metodologia ativa, e acho o seguinte, as escolas também têm feito isso, tem algumas colocações para fazer em relação a isso, mas penso que por trás dessa autonomia de pensamento do aluno, que parece bonito isso, né? O aluno ser autônomo, buscar o conhecimento, conhecer por si só, aprender a fazer as perguntas principais, é interessante isso, é muito interessante. Mas tenho medo das instituições ao longo do tempo e cooptando esse discurso no sentido da desvalorização do trabalho docente. Quando a gente fala assim, então, o aluno é produtor do seu próprio conhecimento e o professor é apenas um intermediário que vai ensinar como que ele chega nisso, é legal a pessoa saber, né? Hoje a gente tem a facilidade do Google e eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade de qual pergunta fazer para o Google. Olha só, o oráculo está aí, o Google te responde tudo. E aí, às vezes, os alunos, às vezes, têm dificuldade de ter as respostas porque não sabe qual pergunta apropriada para ter a resposta que ele precisa. Então, assim, ensinar o aluno a fazer as perguntas, né? Guiar esse pensamento, estruturar esse pensamento autônomo do aluno é importante. Mas eu penso que numa esfera, num momento de privatização, de lucro, de sucateamento do trabalho docente, isso que a gente está aqui vivenciando possa voltar contra nós no sentido de que o aluno, ele já sabe, e aí você cada vez é mais desvalorizado, porque o seu aluno, ele sabe sem você, ele só precisa de você para guiar algumas coisas. Também é um problema isso, essa metodologia ativa. Ela é interessante, sim, desde que seja valorizado o papel do professor enquanto mediador dessa busca, mediador dessa conquista de conhecimento no sentido da autonomia, dessa conquista de autonomia, né? Se for valorizado. Exemplo disso, os pacotes que os professores ultimamente vendem de faculdades EAD, faz pacotes de aula, vende aquele pacote de aula, que paga um valor X, e vai ser reproduzida essa aula, um monte de vezes. Se você for fazer a divisão de quanto vai ficar uma hora a aula desse professor, se fosse pensar em cada vez que vai ser reproduzida aquela aula que ele se preparou, se capacitou, foi atrás, buscou, suou, daqui a pouco é um sucateamento. Então, a gente tem que pensar nisso também. Dessa metodologia ativa e dessa aula, né, cada vez mais EAD, né, online,
não online, mas EAD mesmo, esse pacote, essa interação professor-aluno reduzida, né, uma supervalorização apenas da técnica, e aí eu faço outra pergunta para vocês de novo, será que a gente consegue dar conta da técnica? Ainda assim? Né? Bom, então é isso, Ravelli, me desculpa, eu não vou conseguir fazer a resposta total, porque você também me trouxe, despertou em mim aqui algumas indignações e algumas questões também que eu acho que daria para um bom papo, tá? Mas por hora, limitação ao tempo, fico com isso que me veio na mente agora, tá? Professora Marina, tem uma outra questão que é do Ravelli também. A educação decolonial dá conta de suprir os objetivos educacionais a partir da estética da sensibilidade? Ou é necessário pensar novos modelos para a educação a partir da premissa da sensibilidade? Depois dessa questão dele, daí tem a questão da professora Cândida. Aí, assim que você responder, eu já passo para outra, tá bem? Tá. Bom, em relação a essa daqui, educação, dar conta de suprir os objetivos educacionais, a pergunta seria, quais objetivos educacionais? Eu acho que seria essa mais a questão. Dá conta, dá. Ela dá conta. Uma educação decolonial, ela vai dar conta, né? Mas o objetivo educacional é passar no vestibular? Será que a gente, uma educação decolonial, estaria com esse modelo de avaliação? Acho que não, né? Mas se fosse falar que sim, né? A educação decolonial, ela daria conta de suprir os objetivos educacionais com uma formação humana integrada. Ela daria conta de uma educação que fosse educar a pessoa muito amplamente nos aspectos filosóficos do ser, do existir, do conviver, do respeito, da coletividade, né? Em detrimento de uma sociedade que é consumista, individualista, né? Se a gente for pegar aqui Bauman como no contraponto, olha só, a educação decolonial ela estaria assim, oposta ao ritmo frenético da sua sociedade, né? Uma vida para o consumo, uma vida de valorização do capital. Então, a educação decolonial ela vai dar conta. E se ela tivesse possibilidade, penso eu, que se uma educação decolonial fosse uma realidade, ela estaria buscando novos meios e novos métodos de avaliação. Então, a educação decolonial, ela supriria os objetivos educacionais que ela mesma colocaria, inclusive, né? É óbvio, se a gente for pegar aqui Saviani, por exemplo, se a gente for uma veia mais assim, da perspectiva histórico-social, se a gente for pensar no materialismo dialético, por exemplo, né, da questão do que é a educação. Saviani, ele responde a educação. O que é educar? É a socialização do saber, não é? Educação, não é a socialização do saber? A resposta? Sim, qual o saber? Eu falaria para ele. E aí a resposta a gente vai ter assim, quais são esses saberes? Quando eu coloco nessa resposta, são os saberes não hegemônicos, que não são apenas a matemática portuguesa, é tudo isso, mas uma perspectiva de saberes populares, de saberes de outras culturas que convivem com nós e que nós perdemos, saberes da nossa própria história, que a própria educação nos anulou de conhecimento, foi passado para nós do modo que a gente ainda fala sobre o descobrimento do Brasil, estava aqui perdido para ser descoberto? Não estava perdido. Foi uma invasão. Não foi descobrimento, foi uma invasão. A gente foi anulado até de questionar a nossa própria história. Então, esses saberes que por vezes foi camuflado, inclusive, são saberes que faz parte de uma educação decolonial. Levar o aluno a refletir de outro modo que não aquele imposto. Pensar, questionar, indagar o que está sendo colocado. Isso sim. E aí, eu acho, na minha opinião, tá?
eu penso que sim, que a educação decolonial ela vai suprir, ela vai dar conta desses objetivos, mesmo porque ela vai reformular esse método de objetivo, esse objetivo educacional, porque o objetivo dela é outro. Não é só a questão técnica, muito pelo contrário, né? Eu acho que já respondi por aqui, né? Acho que agora é da Cândida. Marina, antes de falar sobre a questão da professora Cândida, eu vou trazer uma questão aqui, que daí eu acho que vai de encontro com o que eu vou falar, vai de encontro com a questão da Cândida. Tá. Vou até colocar a reportagem aqui para vocês. Vocês devem ter visto por aí, semana, na verdade ontem, que teve uma escola cívico-militar que teve um atentado, né, de um aluno. E ele matou uma cadeirante, que foi a única que não conseguiu, obviamente, fugir, né? Vou colocar aqui para quem não viu. E aí, esse aluno, então ele estava morando há um tempo na Bahia, mas ele era do Distrito Federal, tá? E aí, ele fez como se fosse um manifesto de ódio do porquê ele fez aquilo. Então, vou falar brevemente sobre o que ele falou. Desde pequeno, sentia-me superior aos demais. Alimentava nojo e ódio de grupos do meu convívio. Simplesmente não aceitava estar no mesmo lugar que eles. Sentia que merecia mais, ou eles mereciam menos. O que importava era estar por cima. A cada dia que eu vou à escola, eu sinto-me subjugado. Se misturar com eles é nojento, é estupidamente grotesco, sinto ânsia de vômito quando um deles me toca. Sou puro em essência, mereço mais do que isso. Sou santo. Então aí ele fala mais alguns absurdos nessa carta, e quando você pergunta, haveria espaço para estética da sensibilidade na educação? E sim, em qual, né? Então eu fiz uma relação aqui quando você falava, que são coisas desse tipo que aparecem, né? Na nossa sociedade a gente se pergunta, mas quem somos nós, né, nessa sociedade? O que nós estamos fazendo para isso? Quando você coloca a questão que não aparece o conceito, né, na BNCC, a gente já consegue fazer essa relação dessa estrutura social, né? Então, assim, realmente não tem espaço, você responde, não tem espaço nesse modelo hegemônico. E aí, coisas como essa, né, e piores, vêm acontecendo justamente porque nós não estamos dando conta dessa questão, não só na forma legal, né, que ela não tá sendo descrita na BNCC, enfim, aí a gente leva uma questão mais profunda, que vai até na questão da formação desse professor, né, então, claro, assim, que eu não vou pedir para você, não tem como se detalhar em pouco tempo, né, mas eu queria fazer essa relação até com a pergunta da Cândida, que a Cândida fala assim, então, qual a importância da arte na estética, da arte da estética na acessibilidade? Fazendo essa relação. Bom, muito interessante isso. Enquanto você falava que eu abri aqui o link, eu estava acompanhando, né? E eu quero só comentar esse e eu vou para a pergunta da Cândida. Não tinha lido, eu vi ontem, né? Ontem à noite, eu vi a chamada no jornal falando desse, né, assim, atentado horrível, que a gente, né, só de pensar, a gente fala, meu Deus, não deu certo, né? A educação tá. A gente não está atingindo onde precisava, né? Não está. Bom, mas aí, para além desse descontentamento, com tristeza que a gente sente ao ler uma coisa dessa, ouvir uma coisa dessa, né? Eu estava vendo aqui, e aí, assim, você falando, e eu vi aqui, né, esse SIC dele aqui, né, segundo informação coletada, sou puro em essência, mereço mais que isso, sou santo. E aí a gente, né, volta, então, já aliando aí a teoria crítica que vocês, né, estudam no grupo, né? Para que a educação? Educação para quê? Para que não se repita o Auschwitz, não é? E o que a gente tinha? Né? A pureza alemã. O que a gente tinha? Uma ideia de pureza.
Quando ele fala aqui que ele saiu de Brasília e foi para o Nordeste, ele nunca viu tantas gays lésbicas. O que a gente tinha nessa época nazista? A intolerância. A intolerância é aquele que não era puro e, inclusive, aos homossexuais, né? Olha só esse discurso. Olha esse discurso aqui, ó. Lésbicas, gays e marginais aos montes que acham que são dignos de me conhecer, porque ele se sente superior, né? Ele se sente superior. Então, assim, a Adorno ainda está atual. Para que a gente está educando e a gente não está chegando? Porque a coisa está acontecendo. E esse é o nosso medo. E por que a gente precisa pensar numa outra educação? Num outro modelo, que esse aqui não está dando certo. A gente vai continuar, né? A gente tem um papel importante. Conhecer que nós temos um papel importante, nós, enquanto aqui acadêmicos, né, que temos esse acesso, estamos aqui pensando, a gente pode sim contribuir com a sociedade para uma outra educação. A gente pode sim, e muito. Vamos arregaçar a manga, vamos buscar, vamos fazer o nosso coletivo, vamos fazer a coisa andar, né? Vamos no lugar de influência, vamos, sabe? Cada um que a gente conversa, a gente consegue mudar o pensamento, né? Assim, a perspectiva já é um ganho, né? Bom, mas enfim, muito bem colocado, né? Essa questão relacional, muito boa. Vou para a questão da Cândida. Veja bem se eu entendi, Cândida. Você quer saber o papel da arte mesmo, né? Em relação à estética e sensibilidade. Então, Cândida, esse papel ele é incrível, mas eu precisei, inclusive, podar o trabalho, porque estudando sobre isso, eu encontrei que existem alguns artigos e algumas, acho que teses também, falando sobre a arte decolonial. E aí, essa arte decolonial é arte mesmo, arte no sentido de né, pote pintado pelos indígenas, materiais utilizados dentro da cultura afro-brasileira, de utensílios, cabaças e outras coisas assim, nesse sentido de uma arte decolonial, daquilo que foi desvalorizado, aquilo que era considerado lixo, porque né, assim, o bonito era o garfo, né? O garfo pintado a fio de ouro, né? E aquela peneira do indígena era feio e descartável, né? Podemos dizer assim. Hoje existe essa arte decolonial buscando elementos de outras culturas e saberes nossos, geoculturais mesmo, tá? Que foram se perdendo. Então, ela atua não só no resgate desses elementos artísticos e históricos, como também na criação e incentivo de criação da própria arte e cultura nossa. Coisa nova, né? O que nós criamos? O que a gente não vai incorporar só? O que a gente vai criar que é nosso? Bom, não sei se vocês lembram também, teve uma discussão agora, não sei se a cachirola, por exemplo, teve uma Copa que falou-se uma tal de cachirola, foi uma coisa que tentaram fazer, nossa, não pegou, não deu certo. Por que eu estou falando sobre isso? Que existem alguns movimentos de tentar criar algo nosso, né, que não seja incorporado, e às vezes não dá certo, porque a gente tem essa tendência de origem nacional, né, vou pegar o de fora que é melhor, né, então isso não é só na teoria, no produto, na ideia, não, a gente importa, né, assim, e já tem a tendência de achar melhor. Também, respondendo ainda a sua pergunta sobre a questão da arte e qual que é o papel dela. Olha, eu penso, e essa era uma ideia assim, que sempre me pegou, eu tenho muita vontade de escrever algo sobre isso, sobre a importância do estudo da arte mesmo, a arte, tá? Desde a questão, né, dos quadros que nós temos históricos, que a gente conhece, né, os clássicos do Van Gogh, e aí a gente pega, né, o brasileiro também, Tarsila do Amaral, a gente pega
a época da arte moderna, tudo que existe de arte, a gente não estuda na escola. A nossa educação artística é aprender a fazer margem. Aprender a fazer margem, educação artística, o máximo de aprender expressionismo, impressionismo, uma coisa assim. Mas a gente não usa a arte para problematizar o tempo histórico que acontece. Por exemplo, pegar aquele quadro dos trabalhadores da Tarsila do Amaral, dá uma discussão muito rica com os alunos sobre a expressão facial daqueles trabalhadores, jornada de trabalho excessiva que estava, o movimento de luta dos trabalhadores para o 1º de maio, para melhores condições de trabalho, que foi daí que surgiu as leis trabalhistas, porque eles não aguentavam mais trabalhar 12 horas, 14 horas por dia, condições sanitárias péssimas, salários irrisórios. E a gente teve uma luta de conquista dos direitos trabalhistas, né, que a gente tem 1º de maio até hoje. Isso tudo dá para trabalhar a criança e começar, inclusive, a pensar sobre a questão de classe, né? Questão de dominação, né? E aí a gente pode pegar artes europeias mesmo, né? E trazer a questão da... Tem quadros lindos que retratam a época da Segunda Guerra Mundial. Esse movimento, esse processo de fazer a criança pensar por outra perspectiva, ter uma perspectiva crítica em relação ao que aconteceu, tocar essa criança no sentir pensar dela, né? Isso que é o sentir pensar. Você relacionar e não passar apenas informações. Este quadro foi para retratar a Segunda Guerra Mundial, os números de mortes. A criança fala, nossa, que triste. Não. E aí, dar-se para o trabalhado. Não. É mexer na estrutura. Como que a gente dá saída para isso? Como que isso poderia não acontecer? Por que acontecem as guerras? O que eles estão... O que é o capital que está por trás disso? Por que a gente se estruturou em volta de uma sociedade de lucro? O que tem, sabe, ideologias religiosas e políticas que, né, a gente está vendo? A gente até esquece, a gente está aqui, mas às vezes a gente até esquece que tem pessoal, né, lá na Rússia sendo convocado, chamado para ir para a guerra ainda, né, sem a vontade de ir, de se dispor, né? A gente está, às vezes, perdendo essas questões que estão aí prontas, né? Tão rica a arte, tanto a arte produzida, a arte que não foi valorizada, a gente traz para valorização. E sem nessa questão, porque quando a gente, só mais um adendo, quando a gente tenta buscar elementos de outra cultura e valorizar, a gente geralmente tende numa coisa que se chama indústria cultural. Aí você pega aquilo que é daquela cultura, valoriza aquilo e vende caro para o turista que está indo lá para a Bahia para trazer um monte de fitinha do Senhor do Bonfim. Não é isso que eu estou falando. Não é dessa valorização. É a valorização na prática do dia a dia, da importância, do reconhecimento, da discussão sobre isso. Pensar outros modos de existência que atinja a nossa sensibilidade mesmo. Não sei se eu consegui responder, se é mais ou menos por aí, tá? Mais alguma pergunta? Ô, Cândida, você não quer falar alguma coisa, Fia? Olá, eu só quero parabenizar a Marina e dizer que o trabalho dela, eu acho que traz questões importantes, né? E quando a gente faz uma opção, e nós, né, Sandra, tivemos que fazer essa nossa opção no mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? A gente sempre faz recortes, a gente entende esses recortes, Marina. E a minha pergunta foi no sentido assim, para saber o que você pensava realmente, se você achava que existia, que poderia existir essa importância da arte nessa estética da sensibilidade, né? Mas parabéns pelo trabalho, eu acho que é inovador e eu acho que a gente precisa pensar mais e pesquisar mais nessas áreas aí que não são tão fáceis até de ser pesquisados, a gente tem que abrir caminhos, né? Eu acho que o grupo está de parabéns aí, e obrigada, viu, Sandra? Acho que numa outra oportunidade a gente pode até discutir com a Marina numa outra oportunidade, certo? Obrigada. Obrigada, Cândida.
Sim, é ampliar, né, Cândida? Sempre está ampliando e o grupo GEPS lá de Marília, né, junto com o professor Alonso, tem um grande número de pesquisadores, né? Inclusive eu não estou conseguindo participar muito, né, Marina, mas a gente faz parte e a gente tenta desenvolver as pesquisas sempre buscando essa resistência necessária, não é? Uhum. E eu acho que integra muito com o que a gente discute também aqui no GPI-TEC, né? Então, agradecimento à Marina, muito obrigada por ter disposto aí esse tempo com a gente, de estar com a gente, estar junto, já lembrei do Alonso, estar junto, né? E partilhando esses conhecimentos, trazendo essa nova perspectiva, esse novo olhar. Eu coloquei no chat o link onde está a tese da professora Marina, para aqueles que quiserem conhecer, ampliar um pouquinho ali os seus conhecimentos nessa perspectiva que a Marina nos trouxe, da estética da sensibilidade, né? E assim a gente vai unindo, né, Marina, e nos encontrando aí nos eventos. Nossa, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada pela acolhida, pela recepção, né, pela escuta. E fico à disposição, caso vocês queiram dialogar, assim, em outro momento. Até ainda, viu, Sandra, me convide depois uma hora, se você puder. Eu na condição de ouvinte, porque eu também gostaria muito de ouvir, né, as produções de vocês, o que vocês discutem. Para mim é uma linha de pensamento muito importante, tem muito sentido, né, para mim. Então, assim, gostei demais de estar aqui com vocês, viu? E muito legal mesmo. Obrigada. Legal, Marina. Que bom. E eu ia até falar, Marina, aquele texto que você escreveu junto com o professor Cláudio, que a gente publicou, foi no e-book aquele? Sabe que eu não lembro? Eu acho que foi que a gente fez aquela... A gente fez aquele lançamento, lembra? A gente fez um lançamento online, acho que foi no e-book, né? Talvez você pudesse mandar para a gente socializa com o grupo, né? Aquele texto, junto com o professor Cláudio, ou algum outro texto que você tem também para discutir. Eu acho que é interessante, né? Para o pessoal se apropriar também, né? Se apropriar desses conceitos. Tá certo? Eu estou procurando aqui para ver se eu acho enquanto Mas aí depois você me manda no WhatsApp, eu socializo com o grupo. Ótimo, excelente. Tá bom? Tá bom, eu mando sim. Obrigada, viu? Eu mando para você e depois você compartilha. Gratidão mesmo, Marina. Obrigada, Natasha, você precisa finalizar alguma coisa? Não, professora, é só agradecer mesmo, igual você falou, né? Foi muito bom, as falas foram muito boas, fiz várias anotações. Que bom. Vou usar para a minha tese, que não é fácil. Né? E eu acho que só para fechar mesmo, uma coisa que mexeu muito comigo, que eu acho que só para a gente finalizar, quando você trouxe a questão da gente, né, que a estética da sensibilidade, a gente fazer essa harmonia entre o sentir e o pensar, e que isso é um conflito, porque de fato é um conflito. Eu lembrei muito da minha terapeuta, né? Eu falo, toda vez eu trago minha terapeuta, gente, porque ela fala muito isso, que às vezes a gente precisa, a gente tem que fazer o que é necessário, não o que a gente quer, né? E às vezes dói fazer o que é necessário, né? Então, eu acho que é isso, acho que realmente a gente tem que mudar, tem que sair do comodismo, e sair do comodismo é muito difícil. Passar por esse processo de transformação, né? Eu lembro até da borboletinha lá, assim, que passa por todo esse processo, então é muito dolorido, é muito difícil, mas é necessário, né? Então, eu acho que é isso. Sim. Obrigada, professora, mais uma vez. Agradeço. Obrigada. Obrigada por todo mundo também, pela presença. E é isso, pessoal, uma boa tarde aí.
Boa tarde chuvosa para todo mundo. Beijo. Beijos. Tchau, beijo. Marina, Tchau. beijo nas suas gurias. Obrigada, Lindas. obrigada. Eu mando sim, elas estão na escola. Elas Eu estão na escola. imaginei. Esse silêncio tem motivo, né?